Em 1996, um visionário empreendedor apaixonado por tecnologia e inovação, depois de várias iniciativas empreendedoras já àquela altura, incluindo a sua emancipação quando tinha 16 anos, funda uma pequena integradora de tecnologia em Vitória, capital do Espírito Santo. Eu imagino que ele vai concordar comigo se eu afirmar que a sua empreitada deu muito certo. Quase 3 décadas depois, esta pequena integradora, fundada em 1996, é a maior empresa de cibersegurança do Brasil. E é sobre essa história e trajetória que vamos falar no episódio de hoje do Safe Talks. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou Alan Costa, o seu anfitrião no podcast que te ajuda a entender a estrada para o futuro. E todos nós sabemos que o caminho para qualquer história de sucesso não é fácil. Na verdade, a história de sucesso só existe num lugar, na internet. Na vida real, qualquer iniciativa empreendedora nos traz uma gigantesca parcela de desafios. O caminho para uma posição de referência e liderança em qualquer setor, então, nem se fala. E para nos contar um pouco disso, ninguém melhor do que o cara que fez tudo isso acontecer. Eu não sei se o convidado de hoje precisa de qualquer apresentação ou introdução. Para mim, definitivamente não precisa. Meu amigo pessoal, meu irmão há mais de 30 anos, mas eu faço questão de deixar registrado. Rodrigo é dono de uma das maiores histórias de empreendedorismo que eu conheço. Amigo de longa data, fundador e CEO da SH Tecnologia, Rodrigo Dessone, também conhecido como Rodrigão. Rodrigão, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alan. Vamos começar. Maravilha. Rodrigão, essa é uma praxe que a gente tem aqui no Safe Talks, né? A primeira pergunta sempre visa entender um pouco mais de quem é a pessoa que está sentada aí nessa cadeira que você está sentado agora. E eu não tenho dúvida que entender o que é ESH passa diretamente por entender quem é Rodrigo Dessone. Então, me diga aí, para além de cargos, conquistas e medalhas, né? Quem é Rodrigo Dessone? Eu sou um entusiasta da tecnologia, meio aventureiro, sempre fui, sou motoqueiro, motociclista, seja como quiser falar, pescador, cozinheiro, amante de tecnologia, pai de 2 filhos, né? E tenho uma enteada também, muito ligado à família, muito ligado aos amigos, né? Gosto de estar sempre junto com pessoas mais inteligentes do que eu e fazendo coisas legais e diferentes. Então não tenho muitas preferências, a não ser na música, que eu só gosto de rock, você sabe muito disso, eu sou meio não eclético nesse ponto. Mas, de uma maneira geral, eu gosto sempre de estar rodeado de pessoas boas, inteligentes, que tragam novos desafios e ideias. Maravilha. Eu acho que você também vai concordar comigo que provavelmente a cor dos nossos cabelos aí denuncia um pouco, no meu caso, principalmente a barba, né? Mas a gente já viu que aquilo que a gente entende como cibersegurança, tecnologia, isso tudo mudou várias e várias vezes ao longo desses 30 anos da SH, né? Como é que você enxerga esse movimento e essa transformação, né? Quais são as principais diferenças, sejam elas culturais ou tecnológicas, ou mesmo de como a gente entende o uso dessas ferramentas desde 1996 até hoje? Em 96 a internet era praticamente uma selva, né? Porque tinha acabado de chegar no Brasil, a Embratel lançou os primeiros 1000 acessos em 95. Antes disso, tinha alguns BBS e algumas faculdades já tinham alguns acessos. E olhando isso, na época tinha que viajar para ter acesso à informação, né, fora do Brasil, a gente viu que isso estava tomando corpo fora do Brasil e que ia ser importante essa tal de internet de algum jeito para as empresas, de uma maneira ou de outra. E eu resolvi montar a SH para ajudar as empresas a se conectarem à internet e com essa conexão poder ter 2 tipos de serviços, que era trocar prospecto por página web e trocar fax por e-mail. Né? Foi uma época muito boa, né? Um momento muito bom, porque o mundo estava prestes a acabar no ano 2000 com o bug do milênio. Então, ia como um projeto acessório essa tal de internet dentro das empresas. E existia, né, um pânico gigantesco estabelecido, né? Parecia que o mundo ia acabar mesmo. Teve gente que se abrigou em cavernas e tudo mais. Mas assim, houve muita preparação e não aconteceu muita coisa, né? E no início, a gente era meio que
que é agnóstico. Não tinha muitas soluções, tinham 3 soluções de cibersegurança, enquanto hoje existem centenas, né? E você principalmente protegia as estações de vírus e uma entrada de alguém que vinha de fora pela internet através de um firewall. Era basicamente isso. Então a gente nem era integrador na época, a gente era somente prestador de serviço. A gente fazia o projeto, o cliente comprava isso com algum integrador e depois a gente ia implementar. Né? Então foi basicamente assim que a gente começou nessa área de internet. E como é que isso veio evoluindo até os tempos de hoje, até a SH se tornar a maior empresa de cibersegurança do Brasil? Mudou bastante. Né? Então, no início, a gente fazia só essa questão do serviço de consultoria inicial, depois de implementação. E depois de algum tempo, né, como toda a tecnologia ficou obsoleta, a gente voltava para sugerir mudanças e tudo mais. No ano 2000, o mundo não acabou, mas para a tecnologia quase com a quebra da bolha.com. Né? Então, os integradores que subcontratavam a gente para fazer o serviço começaram a querer fazer o serviço que viram que dava mais margem do que a venda da tecnologia em si, seja hardware ou software na época. E a gente teve que, então, nos adaptar e passar a virar também um integrador com prestação de serviço. Né? Ou um prestador de serviço também com a integração. Ou seja, esse foi um movimento para responder a um mercado que já estava em mutação. Exatamente, exatamente. E assim, a internet meio que já tinha se consolidado, tanto que já estava dando crise fora do Brasil e tudo mais. Então, em vez de vender somente o serviço de consultoria e implementação, a gente passou a vender os produtos junto com a implementação. Depois de algum tempo, a gente viu que quando voltava, depois de mais 2, 3 anos no cliente, ele não estava usando nem 20% da capacidade da tecnologia ou continuava tendo problemas. A gente falou, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa. Primeiro, para estar mais junto do cliente no dia a dia, né? E 2, para que ele possa usar a tecnologia em sua plenitude. Então, a gente lançou nessa época nessa época que eu falo, em torno de 2004, 2005, não existia nem celular ainda, nuvem muito menos e tudo, né? A ideia de serviços gerenciados, aonde a gente fornecia tecnologia, implementava, mas também fazia um serviço remotamente, né, para o cliente, no dia a dia, entrando lá uma vez por semana, respondendo a eventuais incidentes, né, de uma coisa que na época a gente chamava de centro de monitoramento, e hoje você tem o famoso SOC aí, né, que faz o serviço de MDR. Então, fomos aí, e cada vez mais também, né, que a gente veio crescendo, a tecnologia foi tomando mais espaço na sociedade, passando a ser mais importante, né? Aí depois, logo em 2007, 2008, ali, com o lançamento dos smartphones, e logo depois trouxeram as nuvens junto, né? A gente percebeu que precisava de uma outra mudança, porque o consumidor, ele passou e o consumidor, no nosso caso, é B2B, né, sempre, passou a querer adquirir a tecnologia as a service, como ele pagava o Spotify dele, como ele pagava os aplicativos ali. Então, as empresas começaram a ver também que os grandes provedores de nuvem que apareceram nesse ato aí de 2007, 2010, 2011, ali, cobravam mensalmente e passaram a perguntar, não tem como vender essa tecnologia numa forma de pagamento mentalizado, onde eu transformo meu CAPEX no OPEX? A gente falou, claro que tem. A gente compra e te vende um serviço de garantir um determinado espaço do seu ambiente protegido dentro de níveis de serviço adequados. Né? E funcionou muito bem ali, 2010 até 2015, 2016, por aí, foi um modelo que foi de muito sucesso, né? Muitas empresas adotaram e adotam até hoje, né? O modelo mais comum hoje, inclusive, de vendas nossas é esse, de pagamento mensalidade, independente da tecnologia. Mas ali por 2014, 2015, não vou lembrar bem, saiu a primeira regulação ligada, na verdade foi uma lei, né? Foi o Marco Civil da Internet no Brasil, que impunha algumas obrigações aos provedores de serviços de acesso e aos provedores de serviços da internet. E como toda lei no Brasil é mal feita, eu não conheço nenhuma bem feita, não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui, né, ela meio que obrigou as empresas, né, a terem um log de todo mundo que utilizasse sua rede Wi-Fi dentro de suas empresas. Porque se acontecesse algum crime ali, se você não conseguisse provar quem estava utilizando um device que cometeu aquele crime, a responsabilidade ia para o CEO da empresa, o presidente do conselho, ou seja, para o representante legal. E as empresas sempre têm ambientes muito heterogêneos. Então, empresas
da marca A tinha uma solução para isso, para equipamentos da marca A, empresas da marca B para equipamentos da marca B, mas não tinha ninguém que fizesse isso para uma rede heterogênea de dispositivos Wi-Fi de uma forma segura. Então a gente viu que tinha espaço para desenvolver tecnologia nacional, lançamos aí o primeiro produto, né, de código de propriedade intelectual desenvolvida pela ISH, que funciona até hoje. Na época ele chamava ISH PAS, hoje ele chama CyberPass, né? E a gente viu que essa parte de regulação ia se tornar muito importante lá na frente, e o desenvolvimento de software próprio, né, de propriedade intelectual nacional, fazia muito sentido. Então, além de ser aquele provedor de segurança as a service, né, a gente também começou a desenvolver tecnologia própria para ocupar eventuais espaços que somente existiam no Brasil, determinadas demandas que somente existiam aqui no Brasil, em relação a ferramentas, e também para gerar inteligência que só fazia sentido para o Brasil. Na época, o boleto, hoje a gente tem o Pix, por exemplo, nenhum outro país do mundo tem essa mesma tecnologia. E seguimos aí, avançando nesse modelo aí, cada vez mais. Depois vieram algumas normativas do Banco Central que exigiram muito também das empresas. Aí o mundo começou a falar muito de privacidade, né? A Europa começou com a GDPR. GDPR, né? E a gente aqui copiou, adaptou meio mal, mas criamos uma LGPD, né? E que as empresas, aí sempre as grandes, né, começam, quem tem ação em bolsa, quem tem um conselho já bem definido, que tem uma governança bem definida, e as de fora também, né, ter que se adequar a isso. Então, a gente começou também a tratar não só a segurança dos dados em si e tudo mais, mas também de ciberprivacidade, que a gente fala de ciberprivacidade aí, e começamos a desenvolver algumas coisas ali que faziam sentido em relação a isso. Trouxemos para dentro dos nossos serviços e tudo mais, né? E vimos que tinha espaço para desenvolver outras ferramentas em frentes que a gente se espelhava muito lá fora, né? O que acontece lá fora demora 2, 3, 4 anos, chega aqui no Brasil, né? E continuamos a desenvolver propriedade intelectual própria, muito para uso interno, que a gente viu que era mais fácil, às vezes, criar alguns conectores e algumas visões do que adaptar ferramentas de fora à nossa realidade, né? Então, aí a gente criou uma unidade, né? Ali por 2019, 2020, com a sua vinda para a empresa, né? Porque que é o Safe Labs, né? Então, o Safe Labs começou a pegar ferramentas que a gente tinha desenvolvido internamente e transformar em coisas que pudessem ser vendidas ad hoc fora do dia a dia do negócio aí, né? Aí, por volta de 2020, né? Tudo funcionando muito bem, não sei o que, vem a pandemia, né? Um crescimento exponencial. Primeiro de ataques, né? Do primeiro mês da pandemia, triplicou o número de incidentes na base que a gente já tinha. E durante o ano na pandemia, a nossa base mais do que dobrou. Então, a gente teve que multiplicar a nossa capacidade de resposta por 7 ou 8 vezes num ano, em 2020 ali. Teve um momento ali que a gente contratava gente todos os dias na SH. Exatamente. E do mesmo jeito que contratava, saía, porque os outros viam, passava 2, 3 meses na SH, passava a ser um carimbo interessante na carteira da pessoa, e aí era cliente, era fabricante, concorrente, e a gente dando resposta, fazendo a mesma coisa, né? Ficou aquele giro ali, todo mundo tendo que ir trabalhar também remotamente, né? Por causa do distanciamento social, aumentou muito o número de incidentes, então foi um marco ali também que a gente teve que se adaptar, e se adaptar em vários aspectos, né? Tanto na parte técnica, né? Como na parte comercial, que você tinha que vender sem tomar um café com o cliente, sem ter um olho no olho e tudo mais. E se adaptar em termos de governança para uma empresa que duplicou o número de colaboradores em um ano, que não iam na empresa, que a gente nunca tinha visto eles, né? Então foi um momento bem desafiador, assim, mas que gerou bastante resultado, bastante momento ali, né? As empresas viam que esse modelo era um modelo mais fácil de se implementar, desse modelo as a service, do que ter todo aquele tempo para comprar tecnologia, entregar e tudo mais. Então, a gente estava bem preparado para responder a esse crescimento aí pós-pandemia, aí, que depois, né, esse crescimento chamou a atenção do mercado. Fizemos uma tentativa de IPO em 2021 ali, ou seja, criamos toda uma governança para a empresa, de uma empresa, né, de B3 mesmo, de nível 1 do novo mercado da B3.
né, que foi muito bom, que persiste até hoje, né? Aí reestruturamos a questão empresarial, né? Criamos uma holding para poder cuidar, uma da empresa prestadora de serviços e outra da empresa desenvolvedora de software, que hoje já tem sua autonomia, né? E está andando com as pernas próprias. E viemos a cada ano aí, né, nos adaptando às necessidades tecnológicas que se impõem aí, e geopolíticas e financeiras, seja o que for aí, né? Hoje, né, vamos dizer, ano passado e esse ano tivemos 2 anos assim atípicos de juros muito, muito altos que atrasaram, às vezes, a execução de investimento por parte de clientes nossos. Preferiram, às vezes, comprar risco do que investir, né, tendo que suportar esses juros todos. Mas isso a gente vem se adaptando e vai se adaptar sempre, né? Agora, a última demanda que a gente não sabe ainda muito bem como vai resolver, mas vai resolver, é a questão de informações das empresas rodando em plataformas de inteligência artificial, né? Então, a gente já tem uma série de demandas de clientes, uma série de demandas para técnicos, uma série de ferramentas que nós estamos procurando parceiro novo, que a gente sempre teve uma relação muito grande de parceria com os maiores fabricantes do mundo, para ver como proteger que as inteligências artificiais não aprendam com os dados proprietários nossos e daqui a pouco estejam disseminando isso por aí. Então, eu acho que é um serviço em construção e sempre vai ser, né? Isso nunca vai acabar, a tecnologia vai cada vez mais ter um crescimento acelerado, as empresas, as pessoas, a sociedade vai se adequar a isso e sempre vão precisar de proteção, não tem jeito, né? Assim, que do mesmo jeito que quem quer utilizar de uma forma legítima, né, existe o outro que está vendo isso uma facilidade, vai querer tirar vantagem disso aí. Então, eu acho que essa jornada toda aí, eu tentei resumir 30 anos aí, com certeza pulei alguma coisa aí, não falei data center, que a gente investiu em 2012, que até hoje é importante, né, que a gente viu as grandes nuvens desaparecendo e falamos que vai ter um espaço para a nuvem privada também, em função de sistemas legados, né? Tem, no Brasil, depois, se você demite um funcionário, você tem que ter informação dele até não sei quantos anos depois dele falecer até. É mais depois. Uma daquelas leis mal feitas. E essas bem antigas até, por sinal. Mas assim, tem, e é uma parte importante da empresa hoje também, essa parte de data center que a gente tem. Primeiro alguma coisa em função de legado, né? E segundo, é uma coisa que a gente vem batendo muito, né? Que a gente conversa muito, além de como é que a gente vai proteger a inteligência artificial, né? Antes disso, né? Como automatizar cada vez mais o serviço para responder cada vez mais rápido, né? Para fazer frente também à falta de pessoas que a gente tem hoje no segmento. E um outro ponto é a questão de soberania nacional de dados, né? Que vão ter que ficar em data centers nacionais, os metadados e tudo mais, que também passa a ser uma alternativa aí que a gente está sempre olhando. E nesse período, quais foram as principais dificuldades ou desafios? Aquelas pedras que teve que chutar do caminho? É gente, é a burocracia brasileira, é a montanha-russa que normalmente é a nossa política, a nossa economia. O que você entende que foram os maiores dificultadores para chegar onde você está hoje? Primeiro, equipe, né? Como sempre, né? Se você montar uma equipe boa, que esteja alinhado, que absorva uma cultura pró-cliente, né? Que sinta a dor que o cliente sente de uma maneira geral, né? Segundo ponto, ter vindo de uma cidade que não é conhecida muito não era conhecida muito como tecnologia, né? Como Vitória no Espírito Santo, né? Para ter uma ideia, em 2000 eu vim para cá, eu meio que escondi a marca SH atrás da marca dos fabricantes. Aí o que a gente fez? A estratégia foi certificar muita gente. Então, eu sou SH, não sou a que mais vendo o fabricante A, mas eu sou a que tem mais gente certificada e vou poder te fazer um serviço melhor, né? Então, eu era recebido assim, que antes eu chegava, eu sou da SH, não marcavam reunião comigo, não me ouviam, nem nada, né? Então, essa questão de ter vindo de uma cidade que não tem muita tradição, não tinha muita tradição de tecnologia, hoje já até começa a ter alguma, né? Como Vitória foi um dificultador para abrir portas, aqui em São Paulo principalmente. Eu sei de uma história em que muitas vezes chegavam no cliente e o pessoal falava, não vou contratar a empresa do Nordeste. Isso, já aconteceu, Na realidade, o cliente já contratava,
Só que a nota fiscal vinha do Espírito Santo, ele falou, poxa, vocês precisam montar uma filial aqui, um CNPJ aqui, que não tem como mais eu justificar que eu estou comprando lá do Espírito Santo e tudo mais, sendo São Paulo o polo de tecnologia. Isso pré-2000 ainda e tudo mais. Mas foi bom, que nos obrigou a abrir aqui, alugamos sala, fizemos CNPJ, tudo isso. Então isso foi foram 2 pontos bem difíceis aí para poder alavancar isso aí. E um terceiro ponto mais ali de 2010 para cá foi uma estrutura mais de governança legal, financeira, jurídica, compliance, ética e tudo mais, né, que cada vez mais o mundo veio exigindo regulação, ficando mais consciente de certos aspectos aí, né, que, ou seja, você passasse de ser uma empresa de pequeno e médio porte para ser uma empresa de grande porte também. Foi um trabalho bem grande, que você começa, né? Aí você falou, pessoalmente, eu estava muito próximo à venda, muito próximo à execução, e você começa a ter acesso a essas informações indiretamente, você começa a se pensar, poxa, se aconteceu alguma coisa, não sei mais nada como é que você faz aquilo, mas você adquire outras habilidades ali que são necessárias, né? E o mercado acaba vendo valor no dia a dia. Hoje, depois é fácil você ver isso, mas enquanto você está nessa fase de transição, né? Eu comecei executando projeto, depois virei vendedor, depois virei gerente, diretor, né? Uma das grandes, vamos dizer, crises pessoais que eu tive na vida foi quando eu dividi o comercial com a Arthur, falei, você vai ficar com todo o comercial, eu vou ficar só com o presidente. E eu nunca tinha sido presidente, né? Então, isso que é legal, né, CH? Para mim, como pessoa, que eu sempre estou fazendo coisas que eu nunca fiz até, sei lá, semanas ou o ano passado, né? Então, estamos sempre, né, evoluindo e vendo coisas novas, desafios novos, conhecendo pessoas novas e tendo que adquirir habilidades novas. Você mencionou várias vezes a palavra cultura na tua fala, desde que você começou na primeira pergunta que eu te fiz. Evidentemente que eu tenho inside information, né? Então eu vou tirar proveito disso. Eu sei que você valoriza muito a questão de cultura dentro da empresa. Eu sei que você acredita que isso é um dos pilares de uma empresa de sucesso. O que você acredita que seja uma cultura positiva? Uma que, assim, para a empresa, né, principalmente, né? Primeiro, tem que ter o cliente como o foco de tudo que você vai fazer, né? O cliente que está acreditando na gente, que, poxa, ele quando vamos começar a jornada dele como vendedor, ele está comprando um sonho ali, ele não está comprando um carro, uma moto, não sei o que, é um negócio que vai ser adaptado para ele e que vai gerar depois um relacionamento para a vida inteira. Então, eu acredito muito que as pessoas têm que se dar bem entre si, né? Tem que gostar de uma estar com a outra, né? Tem que gostar de conversar com as pessoas do outro lado, se colocar no lugar deles, né? De atender da forma que você gostaria de ser atendido, né? Mas também sem perder em vista o resultado para a própria empresa onde está trabalhando. Afinal das contas, uma instituição sem fins lucrativos, a gente tem que dar lucro e fazer as coisas acontecerem. Então, a gente sempre espera que a gente olhe o cliente, né, como objetivo fim de tudo que a gente faz, faça tentando se divertir o máximo possível. Muitas das vezes a gente está mais tempo aqui do que com a família em casa, né, tentando se divertir o máximo possível e falando o mais abertamente possível, né, você, né, mostrando todas as dificuldades que você está tendo, todas as ideias, né, ter um ambiente propício à integração e interação e troca de ideias no dia a dia, né? No objetivo de todo mundo estar um pouco melhor a cada mês, a cada dia, né? E uma hora lá na frente a gente vai ver que fez sentido tudo aquilo que a gente deixou para trás. Legal. Eu me lembro que uma vez, a gente nos nossos devaneios, né, de uma época ainda, como eu às vezes digo, né, de vacas bem magras e tal, você falou uma frase que eu nunca esqueci e eu carrego comigo até hoje. Você dizia na época o seguinte, cara, eu vira e mexe, me olho no espelho e pergunto para mim mesmo se eu teria inveja de alguém que vive a vida que eu vivo. A hora que eu começo a responder não para isso é porque eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Isso continua sendo um mote do Rodrigão? Continua. Eu não mudaria
nada hoje do que eu faço e nem do que eu espero ainda pela frente, né? Que a gente está no meio da jornada ainda, né? Então tem muita coisa pela frente, né? E eu sempre trabalhei, né? Com o que eu gosto, né? Com o que eu gosto, coisas novas, né? Coisas que não existem ainda. A gente hoje em estratégia, a gente tem que ficar tentando olhar mais para frente do que para trás. Tudo bem, tem algumas coisas para trás que A gente sempre vai tem falar que para frente consertar. daqui a pouco, eu quero te explorar nisso também. Tá bom. Mas também sem deixar de aproveitar a vida, né? Sem deixar no meu gasto que eu falei, de pescar, de estar com a família, de tirar 1, 2, 3 semanas para dar uma voltinha de moto em algum lugar do mundo. Ou seja, sempre dá para conciliar as duas coisas e cada vez mais você ter mais desafios, ampliar seus horizontes e até impactar mais pessoas com isso tudo, né? Tanto na vida privada como na vida profissional. E você falou de pescaria, de moto, quem te conhece sabe que isso não é da boca para fora, né? Para quem não sabe, né? Rodrigo é hoje o recordista nacional de pesca do Swordfish. Isso. Eu queria saber o seguinte, Rodrigo, você acredita que a tua paixão pela pescaria, vamos começar falando da pescaria, tua paixão pela pescaria te traz ensinamentos que você aplica no mundo empresarial? Existem lições ali que você tira e que são analogias assim apropriadas para o que a gente vive dentro do mundo da empresa quando a gente está aqui? Claro que sim, porque não é uma coisa que você faz sozinho, né? Então é uma pescaria que a gente faz embarcada, que gera algum risco, né? Às vezes você passa 2, 3 dias no mar, talvez mais de uma centena de quilômetros da costa, né? Então você tem um planejamento muito grande, né? Uma preparação muito grande. 2, que você sozinho não faz nada ali, tem que ter alguém pilotando o barco, tem que ter alguém te ajudando quando você está puxando o peixe, quando o peixe chega perto tem alguém que tem que dar uma fisgada nele para colocar ele para dentro. Por exemplo, estou programando ir agora, daqui a 3 dias, meus companheiros já estão lá em Vitória hoje, começando a preparar para que isso funcione, que enquanto você está ali, tudo tem que funcionar muito bem, que senão você corre o risco de não voltar ou ter algum problema e ter que abandonar e tudo mais. Então a pescaria mostra muito, muito disso, que você tem que que você não faz nada sozinho e que você tem que se cercar de pessoas em que você acredite muito. Você acredite muito e que você confie muito e que você veja que, independente do que acontecer ali, às vezes com uma olhada já sabe o que você vai querer e o que você vai precisar fazer ali, né? E isso é importante no dia a dia de uma empresa também. E para quem trabalha com cibersegurança, eu acho que tem um outro fator aí que você não mencionou, que no barco tudo tem que ser redundante. Isso. Você não pode ter um ponto de falha que se falhar você Exatamente. Para esse tipo de pescaria tem que ter 2 motores, não sei quantas bombas d'água, não sei quantos GPS, não sei quantos rádios e assim por diante. E isso faz todo sentido quando você está falando de cibersegurança. Claro, você claro, tem que claro. ter as redundâncias e tudo mais. E do lado do motociclismo? O que você aprende nas viagens de moto? O que você traz das viagens de moto para a tua vida profissional? E eu estou fazendo essas perguntas muito em linha até com o que você falou, né? A nossa vida ela tem um caráter integral, né? E aí, quanto mais você consegue integrar, me parece, aquilo que você é na sua vida pessoal com aquilo que você é na sua vida profissional, mais probabilidade você tem de responder à pergunta do espelho, dizendo, pô, eu teria inveja de quem vive a vida que eu vivo, porque eu vivo uma vida legal pra caramba. Então essas coisas vão se conectando. Por isso que eu te perguntei da pescaria e agora eu queria saber da moto. O que o motociclismo te traz para a vida empresarial? Primeiro, que você nunca sabe o tipo de viagem que a gente faz, principalmente, né? Você nunca sabe o que você vai encontrar na maioria dos destinos que você vai, né? E 2, que todo lugar que você chega tem um lado bom e um lado ruim. Você pode escolher para que lado olhar, né? Você pode, poxa, tem isso aqui, o hotel que a gente conseguiu hoje, que quem não sabe a gente não planeja. A gente sai de moto, fala daqui a meia hora vamos parar, já tá bom e vamos fazer alguma coisa. Então, às vezes você vai, o hotel não é bom, às vezes um restaurante não é bom, mas assim, em qualquer lugar, sempre tem uma parte boa que se você escolher olhar para ela, você vai se surpreender e vai encontrar coisas boas, vai aprender coisas. E normalmente, essa parte também é repleta de pessoas boas, legais, bem intencionadas, que querem te ajudar, querem saber a sua história, por que você está ali, né? Então, você sempre tem espaço para conhecer
E sempre tem um lado bom também das coisas que você pode, e eu acho que deve até, procurar, né? Isso quando você chega nos destinos. E na viagem é confiar nos companheiros. Também, assim como na pescaria, porque muitas vezes você tá a gente viaja 3, 4, 5, né? Você olha só para quem está na sua frente ali e sabe exatamente o que ele vai fazer, de acordo com o movimento que ele fez, de acordo com certos sinais, alguma coisa, o que vai se esperar pela frente. E também não se aborrecer quando você faz alguma coisa errada, né? Que às vezes a gente perde uma volta e tem que andar 50, 60 quilômetros para conseguir voltar para onde estava lá atrás, né? Às vezes você quer passar por um caminho, tem neve, você tem que fazer uma volta de 600 quilômetros, então nada é tão rígido que não possa ser adaptado para melhor. E no final das contas sempre são histórias épicas que a gente tem para contar e ficar relembrando o resto da vida. Legal. Que é o que vai sobrar pra gente, né? Quando a gente estiver bem velhinho, o negócio vai aí. ser pegar os filhos, os netos e ficar contando história. Vamos falar um pouquinho de futuro agora, Rodrigão. Claro. Como é que você enxerga o futuro da tecnologia no mundo? E aí a pergunta é tão ampla quanto você quiser fazê-la. A gente pode restringir isso ao futuro da cibersegurança, a gente pode falar do futuro da IA, como é que isso vai ser, do futuro da tecnologia. O que passa pela tua cabeça? Você é um cara muito visionário, né? Tem ideias aí que provavelmente muitas pessoas não estão enxergando. O que passa pela tua cabeça nesse sentido? Eu acho que a tecnologia cada vez mais vai ser importante fazer parte das nossas vidas e cada vez mais vai ser invisível para quem está em volta. Eu posso estar utilizando algum determinado tipo de tecnologia, seja no óculos, seja implantada, seja de que forma for, né, me ajudando a executar determinadas tarefas, né? Eu vejo a tecnologia, né, como uma prótese cerebral. Então, cada vez mais a gente vai poder ampliar a nossa capacidade de fazer coisas, entender coisas, projetar coisas, planejar coisas, de uma maneira cada vez mais invisível para quem está em volta da gente e tudo mais, né? E isso vai trazer modificações até, sei lá, biológicas no corpo, né? Eu já tenho alguns parafusos, já tenho algumas coisas assim. Daqui a pouco vai começar tem a ter gente que tem chip aqui, outro prótese, ali. daqui a pouco vai ter chip, né? Então eu acho que ela vai levar a gente a patamares que eu não consigo nem imaginar. Eu realmente acho que a gente vai chegar em, sei lá, 100 anos, 50 anos, talvez, a gente normalmente prevê coisas muito menores do que às vezes acontecem, né? Mas o que eu tenho certeza é que o ser humano sempre vai estar no centro disso tudo aí, que afinal de contas a gente faz tecnologia para a gente usar, para ajudar outras pessoas, para fazer as coisas andarem melhor, para poder alimentar mais gente, levar energia para mais pessoas, enfim. Eu acho que cada vez mais vai dar habilidades que se a gente olhar de 50 anos, daqui para 50 anos, a gente pode achar até que sejam superpoderes para a gente e para a sociedade como um todo, né? E é lógico que isso tudo vai precisar de proteção, né? De alguma forma isso vai precisar de proteção, né? As pessoas mais vulneráveis precisam de mais proteção ainda, né? E a gente vai estar sempre buscando uma forma de estar protegendo esses usuários de tecnologia dos atores que vão querer fazer mal ao uso dessas tecnologias que a gente não sabe quais serão no futuro. E o mundo vai ser dominado pela inteligência artificial, como previa o Exterminador do Futuro, pela Skynet? O que você pensa desse hype de inteligência artificial? Eu acho que não. Acho que a gente está aqui, né? A gente não teve aqui a vida inteira, né? O ser humano tem aí uns, falam 40 mil anos, 70 mil anos, 12 mil anos, a Bíblia fala 2 e pouco, 3, sei lá. Mas, assim, se a gente for pensar em termos cósmicos, vai chegar uma época que a gente não vai estar aqui. Mas eu acho que a tecnologia não se sustenta sem o ser humano. Sempre vai precisar da gente ali para poder ajudar ela a evoluir e ir para frente. E eu acho que a tecnologia, pela tecnologia por si só, não faz sentido. Não faz sentido. Para que ela vai tomar conta da gente, né? Primeiro, será que vai ter capacidade para isso? Né? A criatividade eu acho uma coisa muito difícil para a inteligência artificial atingir. E vai fazer isso para servir ou gerar o bem para quem? Né? Você não vai ter as pessoas ali atrás, né, para se usufruírem dessa tecnologia. Rodrigão, seguramente tem muita gente assistindo esse episódio ou ouvindo esse episódio
e que eventualmente pode estar pensando assim, pô, esse Rodrigão tem umas ideias boas, pô, quero ser quem é esse cara aí quando eu crescer. Quero traçar um caminho parecido com o caminho dele. O que você diria para esse alguém que está nos assistindo agora e que está no começo da carreira, eventualmente, está planejando o seu futuro profissional, que conselho é aquela coisa, né? Se fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas o que você diria para essas pessoas? Não, primeiro, escolha uma área que você goste, de verdade, que você, né, tenha prazer em estar ali, porque você vai fazer aquilo todo dia por uma infinidade de anos na sua vida, né? 2, acredite mesmo quando é errado, porque, sim, não precisa tudo dar certo na sua vida para você chegar num patamar que você talvez esteja almejando lá na frente, né? Eu costumo falar, se 51% das coisas que você fizer derem certo e 49% derem errado, que parece muito, você fez 2% a mais de certo do que errado. Isso aí, se você botar ano sobre ano, mês sobre mês, dia sobre dia, aí no prazo que você quiser, a longo prazo, né, vai fazer uma grande diferença. Então, não se frustrar com os erros, que eles fazem parte dos acertos de uma outra forma. Terceiro, mirar um pouco mais a longo prazo do que a curto prazo, né? O curto prazo você tem muito ruído, né? Muita coisa acontece que não depende de você, mas no longo prazo isso vai se tornando uma reta, né? Que sempre você tem um ponto lá na frente onde você quer chegar. E quarto, aproveite todas as oportunidades. A vida dá muitas oportunidades, as empresas dão muitas oportunidades, os relacionamentos dão muitas oportunidades, né? E não deixe nenhuma oportunidade passar. E quinto, assim, você não precisa mirar muito em cima, não. Eu quero ser um Elon Musk, não sei o quê. As coisas vão acontecendo, eu quero trilhar o caminho que o Rodrigo trilhou, não, faça o seu, né? E vá revendo isso aos poucos, a cada 4, 5 anos reveja o plano, vai vendo, isso aí vai acontecendo. Assim, eu nunca pensei que teria uma empresa de serviço de cibersegurança no Brasil, nunca foi um objetivo meu, foi uma coisa que veio acontecendo e foi aproveitando os caminhos que a vida foi nos dando e que a gente foi gerando também as oportunidades. Show. A gente infelizmente, vai precisar encerrar, porque senão o pessoal da técnica corta o meu microfone. Mas eu quero te dizer que tenho certeza que esse nosso papo aqui vai inspirar muita gente. Você sabe disso, num dado momento da minha vida, olhei para você e disse, eu quero ser o Rodrigão. E ter tido o privilégio de conviver com você nesses 35 anos me ensinou pra caramba, velho. Então, eu tenho certeza que isso também vai ser útil para quem está nos assistindo. E para encerrar, o microfone é teu. A gente sempre no final aqui tem um ritual de abrir o microfone para o convidado para falar o que quiser. Pode xingar o entrevistador, pode falar como é que as pessoas te acham, pode falar, enfim, mandar o seu recado aí, que é a mensagem que você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente. Eu vou deixar uma mensagem ligada à cibersegurança aqui, né, gente? Hoje em dia, o mundo hoje praticamente se tornou digital e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, às vezes até a gente quase cai em alguma coisa, em algum golpe, em alguma coisa nesse sentido, porque é muito bem feito, os bandidos estão muito bem preparados, né? Se você tiver um incidente, não precisa ter vergonha, né? Isso aí já aconteceu com quase todo mundo que está em volta da gente, né? E cada vez vai acontecer mais, né? Isso é uma que vem da inteligência artificial e tudo mais. Então, tomem muito cuidado na utilização dos serviços digitais no dia a dia, não acredite em tudo que você vê, pense 2, 3 vezes, isso que eu acho, assim, é muito fácil você falsificar coisas com a inteligência artificial, isso quando ela não alucina, né? Então, a mente humana sempre tem que fazer um filtro ali antes de você acreditar em alguma coisa e se mergulhar naquilo. E assim, aproveita a jornada, é muito boa, a vida é boa em todos os aspectos, é lógico que vai ter, se você pegar um determinado dia, pode ser que esteja muito ruim, uma determinada semana, mas na média você tem que ir e tentar, né? O que eu faço isso muito, você sabe, e você também faz, né? Uma das coisas que eu quero fazer depois é eu fazer ao contrário, eu fazendo com você, que aprendi muito com você também, nos nossos 40 anos talvez aí de amizade e tudo mais, mas tentar trazer as pessoas junto com você, né? Porque aí elas sempre vão te
te ajudar, né? No momento que for necessário, te dar as dicas, não vão ter medo de falar com você e você vai ser sempre uma pessoa melhor. Muito bom, muito bom. E assim a gente chega, infelizmente, ao final de mais um episódio do Safe Talks. Quem sabe a gente repete isso no futuro, faz uma parte 2, parte 3. Mas por hoje eu deixo vocês com essas lições inspiradoras, sempre reforçando, se você gostou, curte, compartilha, manda para quem pode aproveitar esse conteúdo. Se você não gostou, senta a lenha, critica, manda suas críticas para a gente, bota seus comentários aí, que a gente só faz esse podcast por sua causa. Então, quanto mais feedbacks a gente tiver, melhor a gente vai conseguir ajustar o nosso conteúdo para que ele faça diferença na tua vida. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.